O aviário umbral, gaiolas suspensas contendo terrores que tapam o sol. Planador noturno, uma arraia translúcida que se alimenta da ausência de luz, tornando-se completamente invisível quando observada diretamente por olhos humanos. Sereia de penas de cinzas, um imponente mímico aviário que replica as últimas palavras gritadas de suas vítimas para atrair presas para poços gravitacionais localizados. Água viva de nuvem estática, vagantes atmosféricos do tamanho de dirigíveis que descarregam bioeletricidade capaz de apagar a memória de curto prazo em todos os observadores próximos. Mariposa do eclipse, um inseto com uma envergadura que rivaliza com a de um avião comercial. Exibe padrões que induzem cegueira temporária por meio de geometria mutável hipnótica. A raia do vento sussurrante. Ela navega consumindo ondas sonoras, deixando um rastro de silêncio absoluto e ensurdecedor em seu caminho que desorienta sistemas de radar. A pipa chorosa, um predador em forma de fita feito de tecido senciente, que estrangula correntes térmicas para estolar aeronaves antes de se enrolar na fuselagem. Enxame ocular, milhares de olhos flutuantes presos por nervos expostos que compartilham uma única consciência predatória, caçando movimentos rápidos. O abismo de obsidiana, tanques pressurizados contendo água pesada e profundidades esmagadoras. Sangue de tinta, cefalópode, uma massa de tentáculos composta inteiramente de sombra semissólida que se dissolve em líquido para escapar de contenção física. O espelho do afogamento, um metamorfo aquático que assume o reflexo do seu observador antes de arrastá-lo através do vidro e para dentro do tanque. Serpente coberta de óleo, um réptil feito de lodo viscoso que envenena a água ao seu redor para sufocar rivais que respiram por brânquias em segundos. A isca bioluminescente, uma criatura que parece ser um cardume de pequenos peixes, mas é, na verdade, a úvula de uma única boca do tamanho de um estádio escondida no escuro. Crustáceo de carapaça de pressão, um artrópode com uma armadura tão densa que gera sua própria atração gravitacional, esmagando qualquer coisa que nade a menos de 10 metros. A enguia do vácuo, ela abre a mandíbula para criar uma zona de sucção localizada, inalando a presa com a força de uma estrela em colapso. A raia de Mercúrio, uma entidade fluida metálica que cria espinhos a partir de seu próprio corpo para empalar predadores de qualquer ângulo instantaneamente. Os jardins da entropia, biodomos apodrecendo em loops temporais carnívoros e acelerados. Hidra da espinha podre, uma colônia de fungos que imita uma forma serpentina que acelera em décadas o processo de envelhecimento de qualquer matéria orgânica que ela toca. A flor petrificada, uma flor do tamanho de uma catedral, que libera pólen que calcifica o tecido pulmonar instantaneamente após a inalação. Sentinela da bocarra de raiz, uma estrutura de árvore ambulante com raízes que atravessam concreto para drenar fluidos de aquíferos subterrâneos. Golias de esporos, um monte cambaleante de gás pressurizado e mofo que explode com força suficiente para nivelar um quarteirão da cidade quando ameaçado. Aracnídeo tecelão de espinhos, um horror híbrido de planta que tece gaiolas de vinhas duras como ferro para armazenar presas vivas para consumo futuro.
O caule definhante, uma entidade semelhante ao bambu, que cresce mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, empalando qualquer coisa acima dele com força cinética. Lírio carniceiro, tem cheiro de perfume doce, mas secreta uma enzima corrosiva que dissolve blindagem de cerâmica em meros segundos. O salão da distorção, cofres à prova de som contendo anomalias psíquicas e que distorcem a realidade. O cão de ressonância, um quadrúpede sem olhos, com uma bocarra semelhante a um alto-falante que late ondas de choque capazes de liquefazer órgãos internos. Gritador da frequência de pânico, um pilar vibratório de carne que emite um zumbido baixo causando terror incontrolável em toda a vida senciente em um raio de 1 milha. A parede mimética, um organismo plano de bolor limoso que replica perfeitamente a textura e a aparência de sua cela de contenção para emboscar os tratadores. Sino da dissonância, um saco de órgãos metálico e flutuante que toca com um tom que estilhaça vidro e racha fundações de concreto armado. O caranguejo silenciador, um necrófago com pinças projetadas para cortar ondas sonoras, criando bolhas de puro silêncio para perseguir presas sem ser detectado. Sapo de língua de sereia, um anfíbio gigantesco que projeta alucinações telepáticas de segurança para atrair presas para sua bocarra expansiva cheia de ácido. O abutre estridente, um pássaro sem cordas vocais, que projeta os gritos gravados de refeições anteriores para desorientar atacantes. A forja do pesadelo, bunkers de aço reforçado para horrores industriais que quebram as leis da física. O perseguidor geométrico, uma criatura de ângulos agudos e planos mutáveis que corta o espaço tridimensional como uma faca no papel. O devorador de ferrugem, um insetóide colossal que se alimenta de oxidação, fazendo com que estruturas de metal se desfaçam em pó instantaneamente ao contato. Autômato de engrenagens de carne, uma fusão grotesca de músculo biológico e maquinário industrial, que funciona com sangue colhido em vez de óleo. A marionete de sombra, uma entidade bidimensional que existe apenas nas paredes, descolando-se das superfícies para sufocar as vítimas, enrolando-se em seus rostos. O saltador do tempo, um lagarto errático que pisca dentro e fora da existência temporal, atacando de segundos no futuro. O inversor de gravidade, uma esfera flutuante de olhos, que reverte a gravidade em um raio localizado, fazendo os inimigos despencarem no teto. O devorador de conceitos, uma massa amorfa que consome não apenas a matéria, mas a própria memória da existência do objeto das mentes dos observadores. O verme de pele costurada, um verme segmentado feito de remendos de pele enxertados que absorve a biomassa de qualquer coisa e engole para se alongar indefinidamente.